वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Hare Jnananishto Viroktova Madbhaktova Anapekshakaha Salinganam Asramam Stakta Chared Avidigochara Jnananishto Viroktova Madbhaktova Anapekshakaha Salinganam Asramam Stakta Chared Avidigochara. Gauriya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que os Paramahamsas, os Vaishnavas puros, Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que aqueles que são Vaishnavas puros e Paramahamsas, eles não flutuam na correnteza da concepção comum da sociedade atual. Nesses 14 níveis planetários, neste universo que é quase infinito, eles não se sentem atraídos por nada do que é material. Este é o sintoma do Paramahamsa Guru Vaishnava. Eles não sentem atração por nada. Não existe um objeto atraente o suficiente para causar o interesse do Vaishnava puro, pois eles somente sentem atração pelos pés de lótus dos Vaishnavas puros e pelos pés de lótus do Senhor Supremo, e é por isso que nós não podemos encontrar um objeto que tenha um valor material na vida dos Vaishnavas. Na verdade, o Paramahamsa, o Super Cisne, está sempre especialmente atento aos pés de lótus do Senhor Supremo, enquanto os materialistas, quando eles observam algum objeto valioso ou belo, eles vão sentir atração, ou o contrário, eles vão sentir repulsão pelos objetos. Porque, por tempo indeterminado, a matéria e Chitta, a consciência, por tempo indeterminado, a matéria e a mente, Chitta, eles estão se relacionando. Nós não podemos determinar desde quando estamos presos na ilusão material. Nós não conseguiríamos descobrir o momento exato no qual a alma se esquece do Senhor Supremo, no qual ela se esquece de Krishna. Então, quando os Vaishnavas e as escrituras falam de Tatasta, dessa zona intermediária entre a ilusão e a matéria, nós podemos tentar entender isso através da escala Kelvin da física. Fala-se dos gases ideais. É um ideal de cálculo, pois esses gases ideais não se manifestam na realidade. Eles são como com o conceito de um gás que se comporta de maneira perfeita. Sem esse cálculo, sem essa aproximação em direção de um gás que se comportasse de maneira pura e perfeita, eles não conseguiriam fazer seus cálculos. Por outro lado, se nós disséssemos que a jiva é igual a zero, você está ignorando que o zero é alguma coisa. Do zero depende de todos os cálculos da matemática. Então, da mesma maneira, Tatasta Shakti, essa
zona entre o espírito e a matéria, esse ponto marginal que nós consideramos como sendo a fonte das jivas, Tatastha Shakti, as jivas estão num ponto marginal, elas estão entre a matéria e o espírito, elas estão sempre em dúvida se elas vão fazer serviço de Maya, inclinando-se de um lado, ou se elas querem fazer o serviço de Krishna, inclinando-se do outro. É por isso que se diz que as almas vêm da Tatastha Shakti, da energia intermediária, da energia marginal, porque a alma se comporta como algo que está que vai na direção de Maya e na direção de Krishna. Ela oscila em suas ações. Portanto, fala-se de Tatastha Shakti para a alma condicionada. Muito bem. A alma não consegue entender por que ela se sente tão atraída por alguns objetos e tão repelida por outros. Quando elas veem algo que elas julgam inapropriado ou inatraente, elas sentem repulsão. Mas os Vaishnavas puros não têm esta mesma impressão, essa mesma emoção. Para eles ver uma coisa bonita, uma coisa suja, uma coisa limpa, uma coisa feia, é a mesma reação, pois eles estão sempre pensando nos pés de lótus do Senhor Supremo. E estamos falando dos Paramahamsa Vaishnavas, dos Vaishnavas que alcançam a posição da pureza mais elevada, como Shukadeva Goswami. O Paramahamsa também vai ter estágios, como Kanista Adhikari tem 3 níveis, Madhyama Adhikari tem 3 níveis, Uttama Adhikari tem 3 níveis, o Paramahamsa também tem. Ou seja, os devotos são divididos em Kanista, Madhyama e Uttama, ou seja, iniciantes, intermediários e avançados. E esses mesmos 3 níveis se dividem novamente em 3 níveis. Iniciante, intermediário, iniciante, avançado e assim por diante. Então, quem é o Kanista Adhikari? É aquele que sente interesse na adoração. Pela ordem do Guru e dos Vaishnavas, ele está ocupado em adorar a Krishna. Mas eles não têm uma ideia clara sobre o Bhagavad Tattva. Ele não tem uma ideia clara sobre Vaishnava Tattva. Eles adoram Deus por ordem do Vaishnava, mas eles não têm uma concepção clara sobre as verdades relativas ao Supremo. Eles não entendem as glórias do Guru, dos Vaishnavas, do Senhor Supremo. Guru, Vaishnava e Bhagavan. Eles praticam sem compreensão. E a palavra Vaishnava você só pode começar a usar no nível do Madhyama Adhikari. Você vai dizer que um Kanista seja um iniciante, seja um Vaishnava, mas é inapropriado. Os verdadeiros Vaishnavas estão já na plataforma intermediária. Você só pode dizer que alguém é um Vaishnava se ele já está na fase de Madhyama Adhikari, numa fase intermediária, que também se divide em nível 1, nível 2, nível 3. Intermediário, iniciante, intermediário, avançado. Então, eles têm um amor por Krishna, pelo Senhor Supremo, por Ishvara, com todo o seu coração. Eles têm respeito pelos verdadeiros Vaishnavas. Eles têm amizade com os Vaishnavas. Eles não fazem coisas erradas de propósito. Maharaj está dizendo que esses Vaishnavas que são já os intermediários, eles dão misericórdia àqueles que são ignorantes. Aqueles que têm inimizade, que têm ódio, que têm inveja. Tente aplicar na sua vida. Isso não é uma filosofia seca. Quando você encontra um sadhu, quando você encontra
Tente calcular, tente entender esse standard. Se você não aplicar essa filosofia de maneira prática, qual seria a sua utilidade? Então, aqueles que têm inveja, inimizade, os Vaishnavas se comportam de acordo com a necessidade. Com Deus, eles amam Deus, eles amam Ishvara, mas com os devotos do Senhor, eles são amigos e amam tais Vaishnavas e os servem. Mas aqueles que são ignorantes, eles vão receber misericórdia desses Vaishnavas que já estão no nível intermediário. Eles não sabem, e esses Vaishnavas vão ajudá-los a entender. Eles não sabem sobre Krishna. Mas aqueles que são contra os Vaishnavas, eles desejam ignorá-los. Está escrito no Bhagavatam que aqueles que agem dessa maneira, para eles é possível distribuir misericórdia para a alma condicionada. O Paramahamsa Vaishnava, de propósito, desce de nível. Eu vou explicar isso em detalhes para que vocês possam entender. Na verdade, o Paramahamsa, para ele não é possível se encontrar com a alma condicionada. Mas eles de propósito, como Prabhupada Paramahamsa Paramartha Patim. Prabhupada Bhaktisiddhanta é o Paramahamsa mais elevado. De todos os Paramahamsas, ele é mais elevado. Mas ele decide propositalmente descer para o nível em que estão as outras almas. Na verdade, ele está na sua posição elevadíssima, mas ele se manifesta aqui para entrar em contato conosco e ele desce ao nosso nível de intelectualidade mental para poder pregar e dar o Harikatha. Caso contrário, ele não conseguiria se comunicar com as almas condicionadas no nível em que ele está. Então, os outros Paramahamsas, você pode ver, aqueles que estão acima do nível material, eles têm Brahmanista. Eles também são Paramahamsas. Paramahamsas significam aqueles que não se comunicam, que não aceitam a matéria. Como o cisne, que consegue separar a água do leite. Ele não está interessado em beber a água. É por isso que o Senhor diz, eu fui diante do Paramahamsa para provar que ele se manifesta na forma de um cisne, Krishna, para dizer que há uma diferença entre a matéria e o espírito. Como os 4 Kumaras haviam perguntado para o Senhor Brahma qual era a relação entre a alma e a matéria, Krishna se manifesta como um cisne para dizer que os verdadeiros espiritualistas, eles não estão interessados na matéria, apesar delas estarem associadas dentro desse mundo material, de certa maneira. Então, está, como diz este verso do Bhagavatam, então, o Paramahamsa também pode ser dividido em diferentes categorias. Os Paramahamsas Vaishnavas, eles estão acima de qualquer comparação. Eles não podem ser comparados com ninguém. Como no caso de Shukadeva Goswami, ele é Paramahamsa desde o seu nascimento. Não é que ele praticou depois de ter nascido e alcançou o nível de Paramahamsa. Ele já nasceu como Paramahamsa. Ele nunca se misturou com a matéria. Ele sempre foi indiferente às coisas materiais. Mas Vyasadeva Goswami poderia realizar. Então Vyasadeva sabia que ele era como um recipiente capaz de conter o Srimad Bhagavatam, pois ele tinha uma fortíssima atração aos pés de lótus de Krishna. Ele mesmo disse, Shukadeva Goswami disse, precedentemente,
Ele estava ocupado em pensar no Brahman. Mas depois disso, ele conseguiu receber essa misericórdia da atração pelos pés de lótus de Krishna. É por isso que, diante de Sanatana Goswami, Sarvabhauma Bhattacharya explica estas 7 ou 8 diferenças. E Mahaprabhu vai dar 18 diferentes explicações para o mesmo mantra. Então, quando Sanatana Goswami quis perguntar uma pergunta, depois que o Sanatana Shiksha tinha acabado, então depois disso, Sanatana Goswami quis perguntar para Mahaprabhu. Ele estava muito interessado em ouvir a explicação relativa a este verso. Ele disse, Sanatana disse, Prabhu, eu ouvi dizer que você explicou o mesmo verso de 18 maneiras, eu gostaria de ouvir isso. Como é possível? Naquela época não tinha gravador, ninguém estava anotando. Então Mahaprabhu dizia, eu não me lembro do que falei. Ok, vou tentar. Porque diante de você, como você é um devoto puro, diante do devoto puro, eu posso falar mais. Você pode testar isso na sua vida. Se você for falar diante dos materialistas, você não consegue falar no mesmo nível. Ou você não consegue falar sobre Krishna. Então Mahaprabhu começou a falar. E ele trouxe 62 diferentes significados para um mantra. Depois disso ele falou diante de Sanatana. Sanatana, eu me pergunto se pela tua associação eu sinto uma correnteza, uma onda de significados que não tem fim. Na tua presença, porque você é um Vaishnava, eu sou inundado por significados espirituais relativos aos mantras, ou relativos à realidade, por conta da sua associação. Portanto, nós devemos entender que a associação é algo muito importante. Então, Sukadeva Goswami pessoalmente dizia, eu estava ocupado pensando no Brahman, mas depois o que acontece? Todos sabemos. Vyasadeva Goswami pretende trazê-lo de volta, porque Vyasadeva Goswami sabia que ele era como um recipiente adequado para manter o conhecimento acerca dessa Bhagavata Rasa. Como se Sukadeva Goswami estivesse perdido no oceano do Espírito, perdido no Brahman. É por isso que todas as montanhas, todos vão dar respostas. No Bhagavatam está escrito que Vyasadeva o chama Putra, filho. Essa palavra Ajuhavan significa chamando. Mas Sukadeva Goswami não olha para trás para ver quem está chamando. Ele não sabe quem são seus pais. Sukadeva Goswami não tem ideia de quem são seus pais, de quem é seu pai, de quem é sua mãe. Ele nasce e caminha adiante. Ele não está esperando os samskaras, as cerimônias do nascimento, daquilo que a gente chamaria de batismo no Ocidente, cortar o seu umbigo, essas coisas todas. Essas atividades também são rituais. E existem atividades paralelas espirituais, chamadas samskars.
Eu não posso falar em detalhes de todos esses samskaras, de todas essas cerimônias de Shambhava. Existem muitos samskaras, muitas cerimônias. Existe uma que quando você é criança, você vai... Eles não deixam que os bebês leiam algo antes de receber o cordão bramínico. Então, quando eles permitem que seus filhos leiam todas as sílabas, em Bengali, O-R, K, no sânscrito, é o abecedário em sânscrito. Esse também é um samskara chamado Chudakara. Eles vão testar se o bebê... Eles põem diferentes objetos ao seu redor. Eles põem o Srimad Bhagavatam, moedas de dinheiro. Como no caso de Chaitanya Mahaprabhu, ele pequenininho pega o Bhagavatam e abraça. Isso é uma cerimônia científica. Alguém poderia pensar que seja inútil, mas as crianças vão tocar aquilo que os seus samskaras sentem atração. Por exemplo, você coloca o Bhagavatam, moedas, comida, objetos específicos, e as crianças, aquele objeto que a criança tocar primeiro vai ser o que caracteriza seu comportamento. Então, a maioria dos meninos brahmanas toca o Srimad Bhagavatam. Então, Shukadeva Goswami não espera essa cerimônia. No momento em que ele nasce, ele vai em direção de tomar sannyasa. Essa é a sua condição de consciência. Então, Shukadeva Goswami não vai dar respostas, mas em seu nome, todas as montanhas, todas as árvores estão falando. Quando Vyasadeva o chama filho, filho, putra, putra, o eco responde: quem é seu filho? Kaputra, Kaputra, Kaputra. Quem é seu filho? Quem é seu filho? Responde o eco. Mahaprabhu queria estabelecer este Siddhanta, esta verdade espiritual. Shri Krishna Bhagavan também vai repetir este mesmo tópico na conversa com Uddhava. Ele é um Paramahamsa. Aquele que é Atmaram nunca depende de nada que é externo. É aquele que está sempre desfrutando dentro do seu coração. Chama-se Atmaram. Ele não depende de ninguém, de coisa nenhuma. Esse que não depende de ninguém, de nada, é o Paramahamsa Atmaram. Então Vyasadeva Goswami toma uma decisão. Ele vai ensinar seu discípulo: vá diante dele, não o disturbe, não o perturbe. Você pode ir diante dele e pronunciar algum verso do Bhagavatam, mas não o perturbe. Você pode ir próximo dele e continue recitando lindos versos do Srimad Bhagavatam, e você vai ver. Essa é a maneira com a qual Vyasadeva Goswami conseguiu capturá-lo. Para capturar um pássaro, você tem que construir uma gaiola. O pássaro sozinho não vai para dentro da gaiola. E essa foi a armadilha que foi feita por Vyasadeva Goswami. Este verso ele recita. Vyasadeva está ali e ele recita este verso. E outro verso também ele recita.
Estes dois versos e às vezes e também outros versos que descrevem a beleza inigualável do Senhor Supremo, a beleza da forma transcendental do Senhor Supremo. Quando Krishna volta de levar as vacas e os vaqueiros para pastar nas colinas, o corpo de Krishna está cheio de poeira, coberto de poeira. Então, os ornamentos não dão honras para o Senhor Supremo. É o Senhor Supremo que dá honras para os ornamentos, ou seja, os ornamentos se sentem honrados quando são usados pelo Senhor Supremo. Então, se você usa 5 diferentes tipos de flores para fazer uma guirlanda, essa guirlanda chama-se Vaijantimala. E Krishna vem coberto com esta guirlanda. E os vaqueiros vêm cantando e Krishna vem tocando flauta. Então existe uma outra descrição interessante que precisa ser analisada. Putana é uma rakshasa como uma vampira que quer beber sangue. Essas entidades demoníacas têm esse gosto e ela quer matar o Senhor Supremo, dando-lhe veneno nos seus seios. É um veneno tão poderoso que basta ser tocado para que ele leve à morte. Esse veneno foi desenvolvido na época em que o oceano de leite foi filtrado. Então, não existe veneno mais potente e ela queria que Krishna fosse contaminado por esse veneno. Mas Krishna é a fonte de todos os Paramahamsas. Todos os Paramahamsas vêm de Krishna. Krishna é o mais elevado dos Paramahamsas. Ele vai pensar, ele queria me matar agindo como uma mãe me dando leite. Então eu darei para ela a posição de uma figura materna na plataforma transcendental. Putana vai receber uma posição dentre as mães de Krishna, dentre aqueles que se comportam como parentes de Krishna. Maharaj está explicando que Krishna é a fonte de todos os Paramahamsas, ele é o Paramahamsa original, ele é a fonte de tudo, e portanto também desse nível de consciência mais elevado. Então, dessa maneira, Shukadeva Goswami se torna cativo pelas glórias do Senhor Shri Krishna. Este verso dos 4 Kumaras. Chandan, Tulsi, Agaru offered already unto the lotus of Krishna. That smell when coming. Então, quando eles oferecem determinadas oferendas aos pés de Lord Krishna e sentem o perfume dessas oferendas, eles sentem uma reação. They used to think about Ekakshar Brahma, but they are also feeling reaction. That's why Eles pensavam, os 4 Kumaras sentem uma reação, eles estavam ocupados em adorar o Brahman, em compreender o Brahman. Mas quando eles sentem o perfume das flores que foram oferecidas aos pés de lótus de Vishnu, eles mudam a sua concepção mental pela misericórdia do Senhor Supremo. Então, Sanatana, o Senhor Shri Krishna, sente tanta atração ao ponto de quebrar a concepção do Paramahamsa e sentir uma irresistível atração por Krishna. Essa é a glorificação, uma glorificação do Senhor Supremo, ou seja, existe uma glorificação que diz Krishna é aquele
que faz com que os Paramahamsas, que estão completamente desapegados de tudo, sintam uma atração irresistível pelos seus pés juntos. Então no Gita está dito, aqueles que estão nesse estágio, se eles se associam com os Vaishnavas puros, eles mudam, eles se tornam grandes devotos. Aqueles que estão no nível entendendo o Mayavadismo, se ele encontra um devoto puro e poderoso, ele vai mudar completamente sua concepção, a concepção do seu coração. Porque que interesse ele teria no Brahmana? Está escrito nos Shastras. Você está recebendo algum tipo de desfrute, mas esse desfrute não pode ser comparado com o desfrute sentido pelo Guru e pelos Vaishnavas puros. É por isso que nós citamos este primeiro verso no começo da aula. Então, alguns devotos têm jnana ou têm desapego pela matéria. Ele está sempre numa posição neutra, numa plataforma neutra. E eles não precisam de se apoiar na estrutura do Varnashram Dharma. O Varnashram Dharma é um sistema estabelecido pelo Senhor Supremo para sistematizar toda a sociedade humana. Então, o Senhor Supremo organiza isso para fazer a sociedade funcionar. Mas para um Paramahamsa, o Varnashram Dharma não tem utilidade nenhuma. Quando você não consegue superar este limite, é necessário entender o Varnashram Dharma. Você terá que obedecer, mas quando você supera este nível da consciência, você não precisa mais respeitar esta estrutura do Varnashram Dharma. E é por não respeitar o Varnashram Dharma que a sociedade está completamente despedaçada. Mas se você supera esse limite, você não deve mais... Os Paramahamsas não se preocupam mais com o Varnashram Dharma. Eles estão acima de todas as regras, os Paramahamsas. Você é um grihasta ou um vanaprastha. Você é um Shudra, um Vaishya, um Kshatriya, um Brahmana. Então, o que determina isso são os sintomas do seu comportamento. Lingam significa sintoma. Ou ele é um sannyasi, eu vejo a roupa dele, ele tem uma danda. Atma não tem nada a ver com essa linga. A Atma não tem sintomas de ser Brahmana, Kshatriya, Vaishya. Isso é só para o nível da consciência na matéria. Mas Maharaj está voltando ao tópico de que o Paramahamsa pode ser dividido em diferentes níveis. E agora ele vai dizer que as Gopis e Srimati Radharani são o ideal mais elevado em absoluto dos Paramahamsas. Mas é difícil realizar isso. Porque elas pensam sempre em Krishna. Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada. Prabhupada é um sannyasi. Mas ele não está no nível de sannyasi. É por isso que a glorificação de Prabhupada Bhaktisiddhanta diz isso. Pranamami sada Prabhupada padam. É inacreditável, você não consegue acreditar. Mas há pessoas que, mesmo tendo estado com Prabhupada por muito tempo, eles não realizaram a sua posição espiritual. Nem todos conseguiram realizar quem era Prabhupada Bhaktisiddhanta.
e tinha um comportamento fora do esperado, seguindo absolutamente Radharani em todos os seus in the life of momentos na vida de Prabhupada Bhaktisiddhanta. if you try to realize the Radha Se Dasya, você tenta Radha realizar Radha Dasya in the life of Prabhupada, it will be a big volume of book. If you discuss about se você discutisse Radha Dasya, somente Radha Dasya na vida de Prabhupada Bhaktisiddhanta, seria possível escrever um livro gigantesco, porque ele olhava de uma maneira, falava de outra, olhava para um lugar ou para outro. Tudo isso está ligado ao seu serviço a Radharani. E nós temos muita sorte, even in dream we cannot understand. We are so lucky. que nem em sonho nós podemos entender. After getting this opportunity, we lose Depois de receber esta oportunidade, everything. nós perdemos tudo. Anyway, Se nós não conseguirmos alcançar esta misericórdia. yesterday I was discussing Então, ontem eu estava discutindo, o Senhor Chatusam in the form of veio Hamsa, na forma dos 4 Kumaras e depois, ao mesmo tempo, ele se manifesta na forma de Hamsa Avatar. Maharaj está querendo dizer que diante do Brahma e dos 4 Kumaras, para quem Krishna vai dizer qual é a diferença entre eu e vocês se tudo pertence ao infinito, ele se manifesta como Hamsa Avatar. for infinity period. Então ele vai dizer, por tempo indeterminado, Chitta and matter, all title of this a matéria e a consciência, Chitta, a mente, different a kind of inteligência, titles given by o ego, tudo isso são diferentes títulos dados por Maya. and also the Atma is totally separate. Mas, ao mesmo tempo, a Atma é totalmente separada. How you are going to feel confusion? How you are in confusion? Como você vai se confundir That so much pain I have. e vai dizer, oh, quanta dor eu tenho, Sorry, this all ou como eu estou feliz, ou me desculpe. Tudo isso está ligado a Maya, Atma is pure. Always pois a alma é pura. Atma is very fine, weak, very weak. A alma é muito Like fraca. when ghost going to E assim como um fantasma pode possuir o corpo de alguém, a Maya pode possuir o comportamento, os sentimentos, as emoções das almas condicionadas. Em primeiro lugar, o fantasma vai verificar se você é uma pessoa pura. O fantasma vai dizer, eu posso entrar nesse corpo, eu posso sobrepujar a consciência de tal pessoa. Qualquer tipo de fantasma, quando entra when entering into the body of any man, no corpo de qualquer homem, em primeiro lugar ele calcula, consciousness of that man, acho que eu posso sobrepujar a consciência deste homem. Se não, take any risk. o fantasma não vai arriscar. Surely not going to take any risk. When ghost can realize Quando o fantasma realiza etiquette is not there. que a pessoa não tem etiqueta, que a pessoa não tem purificação, ela vai ao banheiro e não se lava, não lava seus genitais, suas mãos. I am very sorry to speak. I'm not Eu sinto muito de falar dessa maneira. Eu não estou aqui para dar dor para vocês, para que vocês aprendam a etiqueta perfeita, a etiqueta mais pura, uma etiqueta extremamente refinada. Isso leva muitas vidas, mas se sua sorte for grande, nesta vida mesmo você vai tentar aprender. O homem está ocupado com muitas coisas sujas. big headache from them. If I É como uma dor de cabeça para ele. Se eu disser, você sente-se separado, sente para lá, não toque nisso, não toque naquilo, você acha, nossa, que coisa inútil, Maharaj, por que você está insistindo com essas coisas? Eu passo essas regras para vocês, para o benefício de vocês. Se eu não falar, vocês não vão aprender. how to maintain, Como manter, qual é a diferença da autista. you take with the touch with your body, this, that, Não é que você come com uma mão, depois põe a mão na roupa. sit, to take Como se sentar, como tomar prachada. take the same uchista prasad in the bag. Você vai colocar o mesmo remanente, por exemplo, que ficou no seu prato dentro da bolsa. Vocês pensam que eu sou cruel e que eu persigo vocês. Mas eu só falo dessa maneira para que você possa aprender essa purificação que é necessária para avançar na vida espiritual. You can get habituated Quando você se acostumar com tudo isso, você vai fazer isso automaticamente. when this too. Como nós passamos
a urina, como nós evacuamos, como nós nos sentamos, se a roupa está contaminada ou não está contaminada, quem toca quem, se você esbarra em alguém na rua, tudo isso causa reações. Porque a pureza interna e a pureza externa, ambas são necessárias. Mas quando você chega no nível de Paramahamsa, e aí você não precisa mais manter a sua pureza externa. Por isso eu disse que Madhavendra Puripada dizia, eu não tenho tempo para tomar banho, porque ele já chegou no nível de Paramahamsa. A impureza material não tocava mais a sua consciência, a sua alma. Mas as pessoas não entendem porque eu falo dessa maneira. Não faça isso, não faça aquilo, não fale dessa maneira. As pessoas ficam bravas. Eles não entendem que eu estou falando por eles, para que eles possam conseguir se qualificar, aumentar a sua qualidade pessoal e subir cada vez mais. Você vai ter que manter pureza externa. No Harikatha em Bengali que eu estou dando, de Srila Shyamdas Babaji Maharaj, eu disse, na verdade, aproximadamente um ano atrás, que Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, uma vez em Calcutá, na periferia de Calcutá, agora é chamado de a Grande Calcutá. Lá houve um festival e Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj ia dar um Harikatha lá. Ele ia fazer um festival lá com distribuição de prachada. E uma mataji estava sentada lá cortando verdura, sabji. Um ou dois exemplos eu vou repetir. E ninguém sabia que naquela época, naquele momento, um brahmachari mais sênior disse, Mataji, você é iniciada? Ela falou, não, eu não sou iniciada. Harinama também não. Então, ela já tinha feito bastantes preparações e ele jogou fora todo o chili que ela cortou, toda a pimenta, e ela começou a chorar pesadamente. E esse incidente chegou aos ouvidos de Srila Keshava Goswami Maharaj. Srila Keshava Goswami Maharaj, ele foi consolar essa senhora. Ele disse, eu vou lhe dar Harinama Diksha, sente-se. E depois disso, essa senhora, essa Mataji, ela era uma pessoa muito doce. E o nome dela, como discípula de Keshava Goswami Maharaj, era Girijama. Até o último momento da sua vida, ela fazia seva para o Guru e para os Vaishnavas. Ela foi permitida, porque com aquele incidente, ela se sentiu tão inclinada, tão sincera, para manter a sua própria pureza, que Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj requisitava seus serviços em qualquer lugar. Tragam-na aqui para servir. Um outro incidente eu vi de Srila Shyamdas Babaji Maharaj, na época que ele estava em Vrindavana. Eu não tenho direito de estar em Vrindavana, mas às vezes eu vou, diz ele. Então, nesse templo, Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj já havia chegado. E um grande festival foi arranjado. E, de repente, uma Mataji, ela veio e começou a cortar o sabji. E essa Mataji percebeu que havia algum problema. Nós estamos para cozinhar e oferecer para o Senhor Supremo. É melhor que você desenvolva a sua consciência. Pois nós não temos tempo de falar sobre essas coisas tolas. Nós não devemos falar de coisas materiais enquanto cozinhamos para os Vaishnavas. Devemos estar sempre muito atentos a isso. E agora nós podemos chegar nesse ponto, no qual nós vamos falar sobre como subir no nível de Paramahamsa. Ou seja, quando estamos nesse nível, nós vamos falar sobre o fato de que quando estamos nesse nível, o coração se purifica e todo o resto está purificado. Não é mais necessário manter a pureza externa. Se eu não vou me satisfazer de acordo com a minha pureza, mesmo depois de pensar em Jagannatha, em Patita Pavan Jagannatha, do lado de fora do templo, então eu não sou um homem, eu sou uma besta, eu sou um animal. Porque
Este é o processo mais elevado para manter a própria pureza. Nós devemos pensar sempre em Jagannatha, sempre em Krishna. Lembre-se deste verso. Dentro e fora você tem que estar sempre limpo e puro. Mas lembre-se que você não deve querer trapacear os Vaishnavas. Você tem que abrir os olhos e ver se você realmente é uma pessoa sincera. Se esta condição se manifesta na sua vida. So, surely, Paramaya Siddhar Goswami Maharaj not going to maintain so many things. Então, One, Maharaj está in contando Purvashram, I can speak the English, it's very important. de algo muito importante. No Purvashram, One sister, uma irmã sister of Paramaya Siddhar Goswami Maharaj, de later on, Bhakti Rakshakshidhar she Goswami came Maharaj, and took shelter unto lotus feet. ela veio e tomou abrigo aos pés de lótus de Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, não como uma irmã, como uma discípula, como irmã de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, que tomou abrigo aos pés de lótus de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, não como um irmão, mas como guru. She used to stay in the temple. Ela ficou no templo. She used to maintain heavy purity, but they are already Ela from Brahmin family. Our Bharati Maharaj, mantinha uma pureza bastante rigorosa, como Srila Bharati Maharaj, que era de família bramínica. Se alguém pronunciasse o nome dele, then he can stop taking prasadam. ele parava de tomar prashada, ele não tomava mais nada. While taking prasadam, if somebody Ao calling tomar from prashada, outside, se alguém o then he chamava, can stop prasadam, that day he cannot take it. ele não mais tomava prashada. Naquele dia ele não comia mais. Esse tipo de etiqueta ele tinha. Pure Brahmin family that time. Of course, purity is maintained by Harivan. Ele era de uma família de brahmanas puros. That's why I'm speaking. Mas nós estamos falando sobre isso porque Bhakti Vigana Bharati Maharaj Gurudeva falou dessa maneira. Mas o melhor modo de manter a pureza é cantar os santos nomes ininterruptamente. Através da associação com Bhakti Deitamada Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vigana Bharati Goswami Maharaj alcançou a perfeição e a pureza. That whole temple was very disgusting. Very disgusting. One day, Srila Goswami Maharaj becomes so angry. Ela, Get out from here, go! um dia Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj disse, saiam daqui, They are not sadhu. vocês não são sábios, vocês estão contaminados. Everything in temple, you find, go from here. Não, ele a expulsou de lá, porque ela mantinha uma pureza material tão rigorosa que ela chegou a duvidar da pureza material dos grandes santos. E ele ficou bravo com a sua própria irmã e a expulsou do templo. Purity should even Sim, a pureza nós temos que manter, mas nós não podemos verificar why we can e querer corrigir um Paramahamsa. Pergunte-se, qual é a razão de você manter a sua pureza? Qual é a relação da pureza física com Haribhajana? Se perguntou isso? Purity is very important. A pureza é algo muito importante. Purity is so important, A but pureza é tão importante, purity should be given predominant time. mas o mais importante é a pureza mental. And you can change clothes. Você pode tomar banho 5 vezes e mudar de roupa 5 vezes. Isso sim pode ser bom, mas se você não mantém a pureza da sua mente, isso é inútil. You should get habitual. Como no caso do Harikata, como manter a pureza antes de pronunciar o Harikata? It's linked with Hari Como manter a pureza no templo do Senhor Supremo? I can give one example. Eu posso dar um exemplo de Srila Shamdas Babaji Maharaj, a esposa de Ramanujacharya. She used to maintain purity. Ela é extremamente pura, mas a sua pureza não tinha valor nenhum na vida espiritual no Haribhajana. She used to, Jamanma, Hari Baba, wife of Gurudev. ela se comportava mal com a esposa do Guru de Ramanuja, do seu esposo. Suppose you are taking water from Vamos supor que todos estejam no mesmo poço pegando água. some water A água from the pot of do this, pote of Guru Patni. de Guru Patni, da esposa do Guru de Ramanuja, da esposa do Guru do seu próprio marido, So angry, foi parar no seu balde e ela ficou muito brava. Rabi,
porque ela se sentia superior, por causa ela era de uma família bramínica mais elevada, do ponto de vista do Varna. E ela ficou tão brava que a esposa deste guru, ela correu para o marido e disse, a esposa do seu discípulo disse isto. E o guru ficou em silêncio. Ele disse, vamos embora daqui. Eu não quero discutir mais nada sobre este assunto. Se eu for discutir, essa situação pode ficar mais complicada. Então vamos embora. Imediatamente Gurudeva saiu dali. O guru de Ramanuja foi embora. E Ramanujacharya se perguntou, onde foi meu guru? Por que ele se foi? Ele não me disse nada. Ele me amava muito. Ele não me deixou nenhuma carta, nada. Deve haver alguma razão. Deixa eu procurar a razão. E finalmente Ramanujacharya ficou sabendo. Essa é a razão pelo qual o guru me deixou. Meu guru me deixou. Ele começou a chorar. Ele disse, muito bem. Ele tomou uma decisão. Ele falou, eu vou deixar essa esposa. Não vou entrar em detalhes. A esposa foi na casa do pai e Ramanujacharya tomou sannyasi naquele momento e pediu para o Senhor Supremo, ó Senhor, ó Prabhu, a partir de hoje eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou tua exclusiva propriedade, de ninguém mais. Ele tomou sannyasi e partiu. Por que eu dei este exemplo? Então você não deve usar a etiqueta ou a purificação para insultar o Guru e os Vaishnavas. Se o Vaishnava vier da rua, por exemplo, o Vaishnava puro vier da rua, e se ele se sentar imediatamente em algum lugar, vindo de fora, se você pensar, oh Maharaj, ele veio de fora, ele está com a roupa da rua, ele passou pelo trem, pelo ônibus, isso é uma ofensa. Você não deve pensar assim do Vaishnava. O Vaishnava puro vem e você nunca deve pensar se ele está materialmente purificado ou não, pois Krishna está sentado no seu coração. E tudo está purificado pela essa presença, pela concepção constante que eles têm de Krishna. Mas mesmo assim, Sridhar Goswami Maharaj se mantinha puro muitas vezes, incontáveis vezes. Ele dizia, você tem que ser muito cuidadoso com a sua purificação, com a purificação da cozinha, com a purificação do altar. Não permita que todos, a pureza da Vyasa-asana, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj sempre falava sobre isso. Então você tem que manter esta pureza para poder subir de nível espiritualmente. Então Krishna vai dizer que essas três gunas materiais e chitta são títulos relativos à alma. É somente um título, Jiva Upadi, como o seu nome, o seu corpo grosseiro, o seu corpo sutil, qualquer qualificação que você tenha. Tudo isso é falso, pois no tempo, no desenrolar do tempo, as coisas não têm mais valor. Estou dizendo que é falso, por quê? Porque no curso do tempo, essas coisas não vão durar, elas vão acabar. Não como Mayavadi, que diz que isso aqui é tudo como um sonho, isso não está existindo. Não estamos falando dessa maneira. O mundo material existe, mas ele será destruído, portanto ele é ilusório. E os Mayavadis dizem, não, isso aqui é um sonho. Não, isso não é um sonho. Sonho? Eu pego nessa madeira, seu corpo é um sonho? Um dia Bhaktibala Bhattirtha Goswami Maharaj,
Ele ainda não era muito, não tinha uma idade muito avançada, ele tinha 45, 50 anos. Ele foi para Saharanpur, perto de Haridwar. 20, 30 quilômetros de diferença uma cidade da outra. E lá Bhaktibala Bhattirtha Goswami Maharaj foi de casa em casa mendigar. Numa casa ele bateu, uma Mataji gorda saiu. O que você quer? Ela disse. Bhaktibala Bhattirtha Goswami Maharaj disse, eu vim no nome do meu Guru Maharaj. Nós precisamos de algum serviço e você vai receber alguma misericórdia, alguma auspiciosidade, alguma bênção. E esse homem gordo sorria. O que quer que Tirtha Goswami Maharaj, essa senhora gorda sorria. E finalmente ela disse, tudo isto é um sonho, nada está aqui. Ela era Mayavadi. Bhaktibala Bhattirtha Goswami Maharaj não sabia e ela falou, ela ria, isso tudo é um sonho, nada está acontecendo. E Maharaj disse, ele repetiu, mas ela não quis aceitar dar serva para ele. E Tita Maharaj ficou muito bravo e disse, o seu corpo também é falso, o seu corpo também, a sua casa também é um sonho. Você acha que tudo é sonho? Ele ficou muito bravo. Mas esse é o caso da consciência das pessoas que acreditam nisso. Chaitanya Mahaprabhu diz, isso não é um sonho. O Mayavadismo é uma contorção mental. Não existe acreditar que isto aqui é um sonho. Eles vão dizer que uma corda pendurada pode parecer uma cobra. Que a corda não é uma cobra. Mas você vê uma corda pendurada, você pode pensar que seja uma cobra. Mas a cobra pode não estar ali, mas em algum lugar ela está, os Vaishnavas explicam. E as pessoas sabem o que é uma cobra, por isso que eles ficam com medo da corda, porque a cobra existe e a cobra pica. A cobra não estava ali naquele momento era uma corda, mas isso não significa que as cobras não existam. Então nós não podemos comparar o mundo material como uma ilusão, a mesma ilusão de confundir uma corda com uma cobra, porque a cobra é real. Desnecessariamente, por conta da cobertura de Maya, tudo que acontece com o nosso corpo, com a nossa mente, a Jiva pensa, eu sinto muito, a minha mente se perdeu, minha vida acabou, minha mulher morreu. Isso são títulos, não são verdades absolutas. Apesar de não serem sonhos, por outro lado, não são absolutas. Então veja, Uddhava, o que acontece aqui é uma nomenclatura provisória, mas ela não é fácil de se livrar dela, porque por tempo indeterminado as almas estão apaixonadas pela matéria. Elas estão atraídas pela matéria de tal maneira, e não dá nem para dizer desde quando. Por tempo indeterminado a alma condicionada está hipnotizada, habituada a conviver com a matéria, que tornou-se para ela uma doença crônica. Se você tentar explicar para elas analiticamente, elas não entendem. Não, a matéria é muito boa. Eles não aceitam a nossa filosofia, porque eles se sentem completamente unificados com a matéria. A mesma coisa Krishna diz no Gita.
A alma is a question of degradation of your consciousness. Actually, Ela- Atma is pure. a alma é No pura, question of falling down. mas há uma degradação da consciência. Essa é a queda. Is Chinmay, Gyanomay, Prakashmay, Anandamay. A alma, So then no ela question of é falling. feita, ela tem as mesmas qualidades do Senhor Supremo. Mas qual é o ponto? To mean this fact. Krishna queria dizer que Wanted to mean your consciousness when you drop a sua me, consciência Chetana don't mean you are cai in matter. You can e você fall down mergulha into the dentro ocean da of realidade matter. material, dentro da ilusão. Não é a alma que cai, é a consciência que cai. E quando você perde toda essa consciência, We are going to give value of one man. Maharaj está explicando que nós vamos valor para um homem de acordo com o degrau da sua consciência, a nossa sociedade Vaishnava. Não é porque ele se sentou numa grande cadeira, eu vou ganhar guirlandas aqui. Não, não é isso. Prabhupada e os seguidores de Prabhupada não pensam dessa maneira. Os tolos pensam assim. Eles não sabem o que é a verdade. Mas o valor de um homem só é comparado com o valor da sua consciência, o nível da sua consciência. Não é uma questão de matéria, esse corpo veio de um país, esse corpo veio de outro país, nada disso vale. Depois, você agora tem 40, depois você vai fazer 50, e depois, mais cedo ou mais tarde, você vai abandonar o mundo material. Você não vai ficar aqui para sempre. Então, qual é a utilidade de você acreditar que o seu corpo seja de um lugar específico? De acordo com o degrau da consciência, com o grau da consciência, nós nos manifestamos em diferentes níveis da matéria. Então, Krishna vai dizer, you can rationality, you can lose your rationality. Buddhinasa pranashati. Prasana prakishta rupa nashati. I mean, you can lose your consciousness to such a degree. Você pode perder sua consciência de tal nível que você não consegue mais subir. Like insect, like Como um inseto, matter. Painful life. uma vida Painful life. dolorosíssima. To your lotus feet all. Don't waste your time. Eu oro aos pés de lótus de vocês, não percam o seu tempo, não percam esta oportunidade que vocês têm agora. In course of infinity, when you can be, Quando vocês vão receber outra chance no curso do tempo infinito? Não corram este risco. A partir de amanhã nós vamos ter que nos concentrar nesses tópicos para poder completar este ciclo de aulas. Hoje nós vamos parar aqui, porque o tempo está terminando. Shalinganam ashramam sakta charit abhidi gochara vanchakar kudurosu upasit nuvicha vatitanam pavane vaishnavyo namo